E aí, pessoal, vamos estudar mais um pouquinho? Aqui a gente vai continuar essa semana estudar aqueles cálculos de lentes esféricas, tá? Então, para a gente não andar muito rápido, né? Então, vamos ir bem devagar, tirar dúvidas, mais um pouquinho de capítulo 12. Eu vou colocar mais alguns exercícios para a gente resolver e deixar mais alguns também como atividade para vocês, umas situações aí diferentes, né? Só para recapitular, a gente já usou então na última aula a equação que relaciona os pontos, as distâncias, né, do objeto, da imagem e distância focal, o aumento linear entre a imagem e o objeto, não é isso? E aí uma novidade para vocês, a gente consegue misturar essas duas equações e produzir uma terceira. Pode ser que em alguns casos seja mais vantajoso usá-la. Qual que é a diferença dela? A gente não precisa calcular o pelinha. Pode ser, ela pode ser. Eu vou dar uma sugestão em alguns que vocês, além do jeito tradicional que eu vou resolver aqui, que vocês tentem fazer do seu jeito, usando essa terceira, vendo o que dá. Deve dar o mesmo resultado, beleza? E aí, a tecla SAP, né, o que é? Então, se a lente for convergente, o foco é positivo. Se a lente for divergente, o foco é negativo. Né? O objeto vamos tratar sempre como real. Se o pelinha, a distância da imagem for positiva, a imagem é real. Se o pelinha for negativo, a imagem é virtual. E por aí vai, de cabeça para cima, cabeça para baixo, né? Bom, então vamos ver aqui o primeiro exercício para a gente praticar essa semana. Então é um aprofundamento da semana passada. Tá joia? Tá lá na página 5, beleza? Na apostila 4, ó. Sobre o eixo de uma lente convergente, de distância focal 6 centímetros, encontra-se um objeto afastado 30 centímetros da lente. Então nós temos o quê? Nós temos o F, a distância focal, e é convergente, é F positivo. Temos o P, a distância do objeto. Então, ó, nessas condições, a distância da imagem será até a lente. Então, queremos saber o pelinha, né? Então, vamos lá. Resolução, a equação A1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Substituindo aqui a 1 sobre 6, é o foco, né? 1 sobre 30, a distância do objeto, e o P', nossa incógnita. Bom, esse 1 sobre 30 aqui, a gente vai ter que passar subtraindo, né? Do mesmo lado que 1 sobre 6. E já deixando a incógnita do lado esquerdo, de qualquer maneira vai ficar 1 sobre 6 menos 1 sobre 30. Tudo bem? E aí, a gente vai ter que subtrair essas frações, tirar MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Vamos chegar nisso daqui, ó, 5 menos 1 sobre 30. E terminando aqui de resolver, vamos encontrar um pelinha igual a 7,5. Deixa eu perguntar, deu positivo, não deu? Então essa imagem ela é real, tá certo? Então temos a alternativa E. E um trocadilho aqui, não é de Madrid, mas é real, tá? Espero que vocês sintam saudade dos meus gracejos aí. Mas vamos lá. Mais um, tá? Já deixei um spoiler aqui do que poderia ser feito, mas eu vou resolvê-lo do jeito tradicional, tá certo? Vamos ler esse próximo. Dispõe-se de uma tela, vamos projetar uma imagem, então, já falou tela, é projeção, imagem real, tá certo? De um objeto e de uma lente convergente com distância focal de 12 centímetros. Pretende-se, com o auxílio da lente, obter na tela uma imagem desse objeto, cujo tamanho seja 4 vezes maior que o objeto. E temos duas perguntas. Pergunta A que distância da lente deverá ficar a tela? Então queremos saber pelinha da lente até a tela, né? Pelinha, distância da imagem. E item B, a que distância da lente deverá ficar o objeto? Queremos calcular também P. Então nós temos duas informações apenas, distância focal e a relação, o aumento linear, né? A relação entre imagem e objeto. Não é isso? Então queremos saber P' e queremos saber P. Vamos ver isso? Olha, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E o que mais? Vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 12, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Olha, temos agora uma encruzilhada aqui. Nós temos
uma equação até agora e nós temos duas incógnitas, P e P'. Uma equação não resolve duas incógnitas, tá certo? Então temos que fazer o quê? Montar uma segunda equação para fazermos um sistema, tá bom? Então, olha lá. Só que é o seguinte, toma cuidado com uma coisa. Essa imagem, por causa de projetar na tela, tá falando de tela aqui, ó, sabemos que ela é real, que esse P' deve ser positivo. Porém, ela sendo ela real, ela vai ter que ser invertida, de cabeça para baixo. Então, esse I deve ser negativo, tá? Vamos usar então essa relação aqui, ó, I sobre O igual a menos P' sobre P. Mas como esse I é negativo, o negativo eu já vou botar aqui, ó, menos 4 sobre 1, tá? E esse menos que já é da fórmula vai acabar cancelando com o outro menos lá que era da imagem invertida. Então vamos ter essa relação, ó, P' igual a 4P. Agora nós podemos fazer uma substituição. Onde, professor? O P' daqui, ó. Vamos colocar 4P no lugar dele. Ah lá, opa, apareceu que nem mágica, né? O P do objeto, o P' foi trocado por 4P, tá certo? E aí, um pouquinho de matemática, MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos ter essa continha aqui, ó, né? 4P, 4 mais 1 sobre 4P, né? Aqui do lado direito, e aí, resolvendo finalmente, vamos encontrar que o P é igual a 15 centímetros, tá? E essa é a resposta do item A. E como P' é 4 vezes P, se eu tenho P, vou fazer 4 vezes 15, que vai dar 60. P' igual a 60 centímetros, tudo bem? Não é um teste, então não temos alternativa. Agora fica a dica. Olha, se você não quisesse encontrar o P', se você não gosta de somar frações, você poderia colocar aqui, ó, o menos 4 sobre 1. Nessa equação da direita, tá? E aí você tinha o foco, você achava o P primeiro. Lembrando que o P' é 4 vezes o P, aí você encontrava o P' por último. Então, eu creio que uma continha dessa, igual onde eu estou passando o mouse aqui, ela deve ficar relativamente mais curta do que fazer esses passos com a fração. Aí fica do gosto de vocês, de boa? Então, vamos lá para o nosso próximo. Ó. Usando uma lente biconvexa, que deve ser uma lente, então, convergente, porque ela é convexa nas duas faces, queremos formar a imagem de um objeto numa tela, ou seja, tela é a imagem real, localizada a 80 centímetros do objeto. O tamanho da imagem deve ser igual ao tamanho do objeto. Qual deverá ser a distância focal da lente? Vou dar uma dica para você. Você pode calcular ou você pode explicar o desenho. Eu ou qualquer banca de vestibular vai aceitar isso. Eu vou explicar por quê. Lembra a primeira aula de lentes, antes de começarmos a fazer cálculo? Que pega o terceiro caso de lente convergente, em que o objeto tem o mesmo tamanho que a imagem. Olha lá, ele está exatamente sobre o centro de curvatura, sobre o anteprincipal. De um lado da lente, a imagem está do outro lado da lente. Tudo bem? Isso vai dar uma boa dica para vocês. E aí fica de tarefa. Mas olha só, olha como é que eu sou bonzinho. Você deve encontrar um foco igual a 20 centímetros. É óbvio, o que isso tem a ver com 80? Pensa na lente. Aí você tem o foco objeto, o centro de curvatura. Aí você tem o foco imagem e o centro de curvatura. Então você vai ter 4 espacinhos ali, ó, num total de 80. Mas explique isso, faça um desenho, ou você pode fazer um cálculo também, tudo bem? Em que o P' igual a P, ou seja, a altura da imagem I igual a O. Então fica ao critério de cada um, ou pode fazer das duas maneiras também, beleza? Bom, vamos lá para o próximo. Olho mágico é um dispositivo de segurança residencial, muita gente deve ter isso em casa. Simplesmente, ele é feito simplesmente de uma lente esférica. Colocado na porta de apartamentos, por exemplo, permite que se veja o visitante que está no hall de entrada. Quando um visitante está a 50 centímetros da porta, um desses dispositivos forma para o observador dentro do apartamento uma imagem 3 vezes menor
e direita, de cabeça para cima, do rosto do visitante. Qual tipo de lente deve ser usada no olho mágico? Olha, aí você vai olhar lá o sexto caso, tá? Da lente divergente. Quando que a imagem é virtual e menor? Você vai ver lá e explicar que somente tal tipo de lente faz isso. Não é isso? Qual que é a distância focal dessa lente? Você vai trabalhar num sisteminha de equações igual eu fiz no exercício último que a gente resolveu até o fim aqui. Então você vai ter 1 sobre foco, 1 sobre P mais 1 sobre P', e I sobre O igual a menos P' sobre P. Monta um sisteminha. Essa imagem vai ter que ser virtual e direita, não é isso? Então o P' é negativo, só que o I de cabeça para cima. E aí você vai fazer um sisteminha muito parecido, só que 3 vezes menor. Então é 1 sobre 3, o I sobre O lá. Tá bom? Feito isso, então fica de tarefa para vocês. Vocês devem encontrar uma distância focal de menos 25 centímetros. Tá? Por isso que vai ser uma lente divergente. Tudo bem? E, gente, abração, até a próxima aí.